Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Parabéns, doutora Salijane, pela apresentação riquíssima em detalhes. Antes de tudo, agradecer, né, porque a hanseníase, né, ela é uma doença espectral, né, é uma doença complexa que a gente precisa, sim, necessita, sim, de capacitação continuada. Lembrando que a hanseníase, ela não sofreu, né, muitos adaptações, a gente necessita assim de mais pesquisas, de mais publicações, porém, o profissional ele precisa estar buscando esse conhecimento, ter experiência em campo, e a gente só tem a agradecer, tá? Aí aqui surgiu algumas perguntas, eu vou estar lendo para você estar respondendo, tá certo? Certo. Tem aqui a pergunta da Silviana Nunes Lopes, tá? Boa tarde. É normal o exame de sangue para hanseníase dar negativo e a pessoa ter a doença? Acredito que ela quis dizer a baciloscopia, né? Na verdade, é normal a baciloscopia, que a gente já viu, mas também a sorologia, né? Que é o exame de sangue. E a gente pode ter, nessas formas paucibacilares, o paciente fazer a sorologia anti-PGL1 e vir negativo, e ele está doente, tá? Então, assim, dependendo do perfil imunológico, se é um paciente que vai desenvolver mais a imunidade celular, ele não vai produzir anticorpos. Então, eu não vou ter anticorpos detectável no sangue. Por isso, a sorologia anti-PGL1 vai vir negativa. Por isso que eu falei para vocês, na hora que a gente discutiu de exames complementares, que assim, a sorologia não é um exame interessante para a gente nessa coisa do diagnóstico. Ela é importante para o segmento, para a recidiva, mas para o diagnóstico em si é o exame clínico dermatoneurológico. Inclusive, até o teste rápido, vocês já sabem disso, o teste rápido vindo positivo não quer dizer que o paciente está doente. Quer dizer que ele teve contato em algum momento que o organismo dele produziu uma certa defesa. Mas não quer dizer que ele está doente. É diferente do teste rápido para sífilis, tá? Então, o diagnóstico ele realmente tem que ser clínico, dermatoneurológico, tá bom? Certo. Aí também tem a pergunta aqui da Suzane Maia, né? É uma pergunta sobre exame de contato. Quando uma pessoa da família estiver doente com a doença, tem que fazer o exame outras pessoas da mesma família? Excelente pergunta, Suzane. Estava esperando uma pergunta desse tipo. Olha só, todas as vezes que eu tiver um diagnóstico de um paciente com hanseníase, independente da forma clínica, esses contatos vão precisar ser avaliados. Todos, tá? Contatos de dentro de casa ou até os contatos sociais, aquela pessoa que não mora com a pessoa, né, ali, não convive na mesma casa, mas está sempre ali naquela casa, tá? E o que é esse exame de contato? Não é fazer exame. A priori, o que precisa fazer nesses contatos é o exame dermatoneurológico. Gente, não é dizer para o contato, como aconteceu hoje, o contato me falou isso, não é chegar para o contato e dizer assim, olha, se o senhor tiver alguma mancha, o senhor procure aqui a unidade. Filho dele em tratamento para hanseníase vichoviana, e ele foi na unidade, porque eu tinha orientado que ele seria examinado, e aí lá na unidade disseram, olha, não, se vocês tiverem alguma mancha, volta aqui. Não, o exame de contato, todos os contatos têm que passar pela avaliação minuciosa de inspeção da pele toda e exame dos nervos periféricos. Não esqueçam que a gente tem a hanseníase neural pura, que não tem lesão de pele. Fez a avaliação completa do paciente, não tem sinais da doença, vai fazer o teste rápido, né, que já está disponível aí na grande maioria das unidades básicas de saúde. Se o teste rápido der negativo, você vai fazer, né, vai até ficar mais tranquilo com esse paciente. Mas o ideal é que você faça o segmento uma vez por ano por 5 anos. E orienta o contato. Se aparecer alguma coisa, voltar. Se esse teste rápido der positivo, você reavalia o paciente, não tem sinais da doença, você só acompanha. Fiquei em dúvida, manda para referência, mas não quer dizer que tu vai tratar porque o teste rápido veio positivo, tá? E a outra coisa também é que todos os contatos examinados sem a doença, a gente sempre vai avaliar a situação vacinal,
tá? Se tiver 2 cicatrizes de BCG, não faz nenhuma. Se tiver uma cicatriz de BCG, pode fazer a segunda cicatriz de BCG, outra vacina BCG. A não ser que o paciente tenha contraindicação para BCG. For gestante, o paciente em tratamento, o contato está em tratamento de tuberculose, ou tem casos de tuberculose na família, que aí são contraindicações que todo mundo conhece da vacina BCG, tá? E só complementando, lembrando que existe também a vigilância do contato, né? Que além do exame, né? A gente vai vigiar aquele contato durante os 5 anos, né? Então, se o paciente ainda que ele não apresente nada, se porventura ele apresentar qualquer um sinal durante esse período, ele deve sim comparecer à unidade de saúde. Então, existe o exame de contato e a vigilância deles, certo? Então, vamos lá. Também tem a pergunta da Vivi Castro. Paciente de forma clínica dimorfa com ID inicial 0, precisa ser solicitado baciloscopia de alta? Então, Vivi, aquilo que a gente falou, né? O paciente, a priori, quem tem baciloscopia negativa no início do tratamento, na 12ª dose, não preciso fazer. Agora, o que acontece às vezes? O paciente traz uma baciloscopia do início do tratamento que é questionável. É um exame que veio ali que a gente não sabe exatamente como foi feito. Então, às vezes, ele vem para a gente na referência e a gente, para ficar mais tranquilo, a gente acaba até fazendo, sabe? Mas se é um paciente que fez a baciloscopia num serviço tranquilinho, né? O resultado veio tudo certinho, é 0, não tem por que você repetir na 12ª dose, tá bom? Certo, muito bem explicado, doutora. A pergunta do Ageu Barbosa Gomes. Doutora, paciente vichorviano, 2 anos de tratamento, lesão ulcerativa necrosante há 3 anos. Pode ser um reincidente? O paciente fez tratamento de 2 anos e aí, 3 anos depois, ele deve estar fazendo eritema nodoso necrotizante, pelo que eu entendi. Pode ser. Todos os pacientes que estiverem fazendo estado reacional 3 anos depois da alta por cura, esse paciente deve ser submetido a um novo exame, de preferência na referência. Então, todo paciente teve alta por cura, está com mais de 3 anos, está fazendo estado reacional um atrás do outro, não está melhorando, tem que investigar, sim, se tem doença ativa. Esses pacientes devem ser encaminhados para referência, tá? Para a gente fazer uma avaliação e, de repente, até fazer a biópsia para pesquisar a resistência. Aí tem o Júnior Ares, né? Como deve ser abordada a gestão de pacientes com rancenias que apresentam forma multibacilares e são resistentes a múltiplos medicamentos? Excelente pergunta, Júnior. Então, assim, a gestante que faz, gestante, se for PQT padrão, ela pode usar tudo. A gestão, Rifampicina, a gestão é gestante? Como deve ser abordada a gestão? Será que ele quis dizer gestante? é a gestão. Porque eu entendi gestante, você falando gestante. Então, gestão, então, dos pacientes que têm resistência a múltiplos medicamentos. Na verdade, assim, a gente vai ter que avaliar, né, que medicamento aquele paciente precisa fazer, né? Então, o que a gente tem disponível de substitutivo hoje? A gente tem ofloxacino, minoxiclina, claritromicino, e a gente até tem outras possibilidades caso esse paciente tenha intolerância a esses outros. Então, na referência, a gente vai instituir o esquema, então, desse paciente, né? O esquema substitutivo. E aí, a gente precisa, quando sai da referência, chega na unidade básica de saúde, vocês têm que fazer a solicitação desse medicamento com a justificativa, por que eu vou, por exemplo, precisar da claritromicina para esse paciente. Tem que botar lá no receituário, né? Que deve ser emitido mensalmente para assistência farmacêutica, tá? É claro que nós sabemos de todas as dificuldades que nós tivemos, né, da chegada de minoxiclina, de ofloxacina, né, e assim, principalmente a ofloxacina, porque a minoxiclina, os pacientes conseguem comprar, alguns municípios compraram, né, claritromicina, que a gente às vezes usa também, alguns pacientes conseguiram comprar e alguns municípios também compraram. Então, na verdade, isso é uma questão realmente que tem que ser vista com a assistência farmacêutica do município, que deve alinhar aí com a assistência farmacêutica do Estado, tá?
Mas é isso, a gente tem que fazer a solicitação e o fluxo é esse, assistência farmacêutica do município, né, que vai alinhar com as regionais, que vai alinhar com a CAF estadual, tá? O Ronaldo Júnior. Doutora, nos fale um pouco sobre o teste rápido de hanseníase. Então, teste rápido de hanseníase, na verdade, nessa minha aula eu tinha até colocado tudo isso, mas a gente vai ficar com uma aula muito extensa, e eu acho que vai ter um momento depois até para discutir só essa parte. Eu até acho que tem o web aqui só sobre teste rápido. Mas então, hoje, no nosso país, né, foi disponibilizado o teste rápido para os contatos de pacientes acometidos pela hanseníase. Então, todo mundo que foi diagnosticado hanseníase pega todos os contatos, faz avaliação dermatoneurológica, faz o teste de contato, né, o teste rápido. O teste rápido veio negativo, ok, tranquilo, se o paciente não tem sinal de doença, beleza. Se você examina o contato e ele tem sinal de doença, ainda que o teste rápido venha negativo, trata o paciente, tá? Então, é só para lembrar que o teste rápido, ele fala do contato do paciente com o bacilo e que ele produziu uma resposta imunológica. Mas não é ele que vai dizer se o paciente tem doença ou não. É diferente do teste da sífilis, do HIV, tá? É outra leitura que a gente precisa fazer. Se o paciente fez o teste rápido e veio positivo e clinicamente ele tem sinal de doença ativa, ok, ele está doente. Independente do teste, ele vai fazer o tratamento. Se o paciente foi examinado, ele não tem nada de hanseníase, não tem mancha, não tem nada de suspeito, os nervos tudo ok, e o teste rápido veio positivo, eu não vou fazer o tratamento porque o teste rápido veio positivo. Eu vou fazer o segmento desse paciente, tá? Vou avaliar, vou monitorar se vai ter queixas, né? Vou avaliar bem os nervos periféricos, tá? Mas o teste rápido, né? Assim como a própria sorologia, por si só, eles não definem o diagnóstico da hanseníase. O diagnóstico permanece sendo a avaliação clínica dermatoneurológica, tá? Rastreamento, né? O teste. Cadê, doutor? Me perdi na sua explicação. Estou vendo aqui que a Jéssica, ela perguntou os critérios também, né? De quando fazer o teste, eu acho. Não, foi o Ronaldo. Ronaldo Júnior. Então, assim, os critérios, só complementando aqui, Ronaldo, o critério hoje, teste rápido, é para exame de contato, rastreio em contatos. Não tem indicação de fazer teste rápido para, eu estou investigando hanseníase num paciente, eu quero fazer um teste rápido para me saber. Eu trabalho na saúde, tenho muito contato com hanseníase, vou fazer um teste para me ver. Não, gente, pelo amor de Deus. Só existe uma indicação hoje para o teste rápido. São os contatos dos pacientes que estão em tratamento para hanseníase, tá? Essa é a única indicação. Certo. Tem um Ageu aqui que está perguntando sobre o seu contato pessoal, né? Depois você... Vou disponibilizar, Gil. Então, o Diego Fernando. O paciente terminou o tratamento de 1 ano de hanseníase neurótica, né? Parou por 2 meses, mas os sintomas, né, permaneceu e voltou ao tratamento faz 4 meses e não tem melhoras de dores e dormências nos nervos. Pronto. Boa pergunta, Gil. Estou gostando dessa turma, viu? Pessoal, muito bem. Gente, é o seguinte, o paciente da forma neural pura, lembra assim, tudo bem, ele não transmite para ninguém, baciloscopia negativa, ele não vai ter eritema nodoso, aquelas reações, mas é um paciente que já chega para a gente com comprometimento neural. Nervo, gente, para manifestar sintoma, é porque ele já teve 30% de comprometimento. E lembra lá da faculdade que o que é destruído no nervo, ele não regenera. Então, os pacientes de neural pura, infelizmente, são pacientes que acabam ficando já com alguma sequelinha ali daquele comprometimento neural. E não vai ser PQT que vai resolver. Esse paciente, ele tem alta, ele precisa continuar fazendo o manejo da neuropatia periférica. E esse manejo precisa ser, às vezes, com corticoide, às vezes com os medicamentos para neuropatia periférica, pregabalina, gabapentina, amitriptilina,
Muitos deles vão precisar fazer descompressão neural, cirurgia, né? Então, assim, precisa entender isso. Então, esse paciente que terminou esse tratamento, Ageu, provavelmente ele precisa ter o tratamento da neuropatia periférica. PQT não vai resolver, não vai agir em nada do comprometimento do nervo. O que foi inflamado pelo bacilo, inflamou. A PQT não resolve. A PQT mata a bactéria. Matou a bactéria, mas o comprometimento do nervo está lá. A gente precisa conduzir a neuropatia periférica do paciente. E, às vezes, meu querido, dependendo do que já teve de comprometimento, algumas coisas a gente não consegue recuperar e muitos desses pacientes vão permanecer com o que a gente chama de dor neuropática crônica. Muitos deles vão ficar tomando medicamento aí um bom tempo, infelizmente. Aí, Vivi Castro, por que os profissionais que trabalham diretamente com a hanseníase não têm indicação de tomar BCG também? Porque, primeiramente, o fato da gente trabalhar diretamente com hanseníase, assim, não aumenta a chance da gente ter hanseníase. Porque, assim, primeiro que a hanseníase a gente já viu que para ter hanseníase tem que ter uma susceptibilidade genética. Tem gente que vai ter contato todo dia e toda hora com bacilo e nunca vai adoecer. Segundo, que nem toda forma transmissível de é transmissível, né? De hanseníase é transmissível. Tipo, em determinada tuberculose, alguns dimorfos. E a outra questão é que os pacientes que vão na unidade, na grande maioria das vezes, são pacientes ou que trataram ou que já estão tratando hanseníase. Então, eles não trazem nenhum tipo de risco para a gente de adoecimento. O risco que nós temos de adoecer, muitas vezes, é onde a gente menos imagina. É na nossa vida social, né? No clube, é no salão, né? Enfim, em vários outros lugares. E a outra coisa também é que, assim, a BCG, por si só, ela não é uma vacina contra o Mycobacterium leprae. Na verdade, ela é uma vacina que ela melhora a imunidade celular. Então, caso a gente tenha hanseníase, quem tem essas 2 doses acaba tendo maior chance de desenvolver uma forma mais tranquila, né? Porque acredita-se que a BCG vai dar essa melhora na imunidade celular, tá? Mas nós não temos necessidade de medidas de biossegurança por trabalhar com os pacientes de hanseníase, tá bom? Certo. Ageu Barbosa Gomes. Desde o ano passado que solicito da Secretaria Municipal de Saúde o teste rápido. E até hoje o município não conseguiu os testes. Isso é Shirlene que tem que resolver a coordenação estadual. Primeiro, a gente precisa saber como o município, né? Esse município ele foi abastecido pela regional, porque todos as regionais eles receberam, né? Porque a gente segue o fluxo. Secretaria de Saúde, Regional de Saúde e município, né? Então, todos os municípios, as regionais, eles receberam os testes e foram, né, enviados para o município. Aí depois você pode estar entrando em contato com a coordenação estadual para estar identificando o seu município para a gente estar, né, resolvendo essa sua questão, tá bom? Próxima pergunta. Doutora Salijane aqui já respondeu o contato, né? O contato pessoal. Aí a Elisa Reis, né? Como a monitorização e a avaliação da resposta ao tratamento de hanseníase pode ser otimizadas na atenção primária, especialmente em relação à identificação precoce de recidivas e reações hansênicas. Acompanhando esse paciente, Elisa, vocês precisam... pacientes da forma indeterminada e tuberculose, quando você dá alta para esse paciente, você orienta ele. Sentir alguma coisa, seu João, Dona Maria, volta logo aqui com a gente. E se esse seu João e Dona Maria voltar à avaliação neurológica simplificada, né? E você vai acompanhar esse paciente. Os pacientes que tiveram baciloscopia positiva, esses vocês têm que ficar bem atentos. E até pedir realmente para retornar, para vocês reavaliarem, fazerem uma avaliação neurológica, né? E acompanhar esse paciente, seguindo o próprio protocolo que tem no PCDT de 2022. Lá atrás tem um gráfico. Então,
muitas vezes o paciente tem alta por cura, mas ele fica lá com eritema nodoso, com neurite, com reação tipo 1. Você vai continuar acompanhando ele. Aí você começa a ver que esse paciente, de repente, tipo o colega acabou de falar aqui, está com 3 anos e esse paciente continua fazendo reação e não melhora. Então, preciso lembrar que esse paciente pode, de repente, né, não ter curado, né? Ou o paciente que estava super bem, né, terminou o tratamento e há 4 anos atrás, de repente, volta na unidade, né? Então, esse paciente que chega para mim, eu tenho que abrir aí né, a luzinha, ficar atento que pode ser uma recidiva. Eu vou fazer avaliação dermatoneurológica, vou pedir baciloscopia. E aí, se for suspeito realmente de doença ativa, eu preciso encaminhar para referência. Que é difícil pela distância. Mas, né, vocês pegaram o meu telefone aí, eu sempre estou à disposição. Tem a própria coordenação, né, estadual, que vocês podem estar mandando mensagem, pedindo help, a gente troca figurinhas e vamos, né, tentando aí desenrolar, né, definir aí o diagnóstico desse nosso paciente, tá bom? Mas é isso, a gente tem que avaliar o paciente, né? Infelizmente, a gente não tem um exame assim que diga, olha, vamos fazer esse exame para definir se é recidiva ou não. Na verdade, é clínico também isso, né? Então, eu tenho que saber de como foi esse tratamento, como foram os exames realizados, né? E a gente pode aí estar conversando ou o paciente vindo para cá, tá? Para a gente avaliar na referência. Certo. O Ronaldo Júnior, paciente 6 meses de alta por cura, apresentou quadro reacional, manchas vermelhas sensitivas, coçam, parecendo quadro alérgico. Quando suspeitar de recidiva? A primeira coisa, Ronaldo, é que assim, paciente que fez um tratamento para hanseníase e realmente fez de forma correta e teve alta por cura, qualquer coisa que ele apresente na pele, principalmente nos 2 anos depois, a primeira coisa que eu tenho que pensar é em reação tipo 1, reação reversa. Eu tenho que manejar esse paciente como estado reacional, tá? O que está estranho aí no seu relato é que esse paciente tem coceira no corpo. Então, assim, manchas vermelhas com coceira no corpo todo, de repente pode ser outra coisa que nem tem relação com a hanseníase, tá? Então, aí precisaria realmente avaliar esse paciente para a gente ver, né? Para pensar realmente numa recidiva, gente, é aquele paciente que teve alta por cura, ficou bom, e geralmente depois de 3, 4, 5 anos depois, ele manifestou de novo lesão, com alteração de sensibilidade, ou seja, ele adoeceu de novo, tá? Tudo aquilo que ele apresenta logo depois do término do tratamento, a primeira hipótese de vocês tem que ser reação pós-alta. Ou reação tipo 1, que tu trata só com prednisona, só com corticoide, ou reação tipo 2, que a gente vai precisar da talidomida, né? Aí lembrar que talidomida tem que ter cuidado lá na prescrição para as mulheres, tá? Mas é isso. Certo. A Júlia Oliveira. Como a resistência a múltiplos medicamentos afeta a eficácia do tratamento convencionais para a hanseníase e quais são as alternativas terapêuticas emergentes que podem ser consideradas na atenção primária? Gente, todo paciente com suspeita de resistência medicamentosa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pesquisar realmente essa resistência. A gente tem que fazer a biópsia para pesquisa de resistência. Esse paciente ele deve ser encaminhado para a referência estadual. Vocês não vão pedir a biópsia, vocês vão mandar o encaminhamento dizendo que vocês querem avaliação desse paciente que fez o tratamento durante tanto tempo e que mantém os sinais clínicos da doença ativa, que a baciloscopia permanece positivo. E aí nós vamos solicitar, fazer essa biópsia para pesquisar essa resistência medicamentosa e, ao mesmo tempo, nós vamos sugerir um esquema terapêutico para esse paciente. E quais são as drogas que a gente tem disponível para os esquemas de segunda linha hoje? Nós temos a minoxiclina, ofloxacina, claritromicina. São essas as drogas que estão lá no PCDT, tá? Além dessas drogas, a gente tem levofloxacina, tem outras drogas também já, mas o nosso PCDT hoje ele considera minoxiclina, ofloxacina e a levofloxacina, tá?
Certo, doutora. Até então, essa era a última pergunta, né, aqui no chat. Mas muito boa essa turma, viu? Pessoal aí. Gostei também. Bem interativa, né? Eu acredito que Jéssica, acho que não tem mais pergunta, né? Pronto, a gente encerrou com essa pergunta da Júlia Oliveira, tá? Mais uma vez, agradecendo e passar a palavra agora para o Telesaúde. Muito obrigado, professor Celijane. Obrigado, Shirlene. Mais um assunto muito importante, né? E através do seu carisma, professora, além do domínio sobre o assunto, através do seu carisma, a gente identifica o amor que ela tem por estar compartilhando conhecimento, né? E a gente fica muito grato, né? Por professor estar mais um dia aqui conosco, nesta web palestra, tá bom? Pessoal, mais uma vez eu peço para aqueles que ainda não realizaram o registro de presença, que entrem no link, façam seu registro de presença, é muito importante para que a gente possa entender de onde estão acessando, né? E para você também receber o seu certificado de participação. Um outro informe muito importante é sobre a Sofia, tá? Dizer que, mais uma vez, que a Sofia está disponível, nós já retornamos, é uma ferramenta espetacular, né? Deste lado, né, do Telesaúde, existe uma equipe completamente capacitada, especializada, que pode atender você. Inclusive, alguma dúvida sobre a palestra de hoje, né, sobre esse assunto de hoje, caso vocês tenham ainda dúvida, que eu acho bem difícil, mas caso vocês ainda tenham alguma dúvida, vocês podem, se você for um profissional da atenção primária, você pode se cadastrar. É muito rápido, fácil. Eu peço para que os meninos coloquem aqui o link da Sofia, tá bom? Então, se você é um profissional da saúde, você pode se cadastrar. Então, você pode, a qualquer momento, na palma da sua mão, você tirar suas dúvidas a respeito de um procedimento clínico, a respeito de um procedimento de trabalho, enfim, né? No dia a dia do nosso trabalho sempre aparecem desafios, né? Então, a gente disponibiliza essa ferramenta, tá? Estamos aguardando vocês nos solicitar por lá, tá? Professora, mais uma vez eu agradeço em nome da equipe, a Shirlene também, agradeço em nome da equipe do Telesaúde por estarem mais uma vez aqui conosco. E gostaria também de divulgar a nossa próxima web, que será no dia 20 de agosto, com o tema Avaliação Neurológica Simplificada. A palestrante será Shirlene Oliveira Vieira Matos, não é isso? E nossa moderadora será a Mágela Conceição Gonçalves Oliveira Santos. Então, não percam a nossa próxima web palestra. Gente, ficaremos por aqui. Muito obrigado a todos que participaram. Hoje tivemos aí mais um dia repleto de vários municípios, vários estados conectaram conosco. Tá? Os meninos estão colocando essas informações aqui para mim agora. E é isso, a gente fica muito feliz, tá? Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.